Além de todo o glamour e diversão, Los Angeles esconde um lado extremamente sombrio e perigoso, envolvendo mistérios, sangue e muitas mortes. Esse foi o caso da atriz Jessica Alba, que fez escolhas que a obrigam a conviver com segredos que poderiam custar a sua carreira e sua vida. Olá! Meu nome é Vitor Lima e você está no canal Fanficável. Não esqueçam que isso aqui é uma fanfic, não esqueçam também de curtir, comentar, compartilhar, me seguir nas redes sociais. Inclusive, eu tenho um perfil no TikTok que também se chama Fanficável. Lá eu apresento fanfics, mas lá eu faço umas fanfics mais bem-humoradas, tá bom? Não é tão pesado quanto aqui. Não esqueçam também de sugerir novas histórias para eu apresentar, escrever e apresentar aqui para vocês como fanfic. E vamos lá! Nos anos 90 ocorreu uma série de desaparecimentos de mulheres em Los Angeles, na área de West Hollywood, local da moda e de intensa vida noturna. O primeiro de uma série de desaparecimentos foi da garçonete Angela Rossellini, de 18 anos, vista pela última vez na madrugada do dia 25 de março de 1994. Ela foi a pé para casa em que ficava a poucas quadras do restaurante em que trabalhava, mas nunca chegou. Os pais da Angela estranharam a filha não ter retornado para casa sem avisar se iria para outro lugar. Era costume dela compartilhar com a família como seria a rotina dela e os lugares que frequentava. A polícia tentou localizá-la, mas não teve resultado. Os pais da Angela disseram que os policiais não fizeram um bom trabalho de investigação, pois os investigadores trabalharam apenas com a teoria de que ela tinha fugido. Considerar essa possibilidade foi completamente absurda para a família, pois ela nunca demonstrou nenhum indício de que planejava ir embora. Angela tinha vários planos em Los Angeles, então por que ela iria planejar coisas importantes para a vida dela se ela iria se mudar? Além de que ela não levou roupas, nem documentos, nem dinheiro e nem um cartão de crédito. Durante os anos seguintes, outras meninas jovens desapareceram e a polícia ainda não havia progredido nas investigações. Vários desaparecimentos foram registrados, mas tudo relacionado a essas mulheres era um beco sem saída. Nenhuma delas tinha ficha suja na polícia, envolvimento com drogas ou inimizades. Todas as investigações desses casos permaneceram em aberto. Então, a população ficou tensa com a possibilidade de haver um assassino em série sequestrando e matando essas mulheres. Em 2001, Jessica Alba estava fazendo seus primeiros trabalhos no cinema com pequenas participações em filmes, mas ainda não era conhecida. Em Los Angeles, ela estava fazendo aulas de interpretação, dança e canto para aumentar as chances de conseguir oportunidades no cinema. No fim de uma aula de teatro, ela se despediu de seus colegas e foi para casa. Mais tarde, ela se encontraria com os pais, Mark Alba e Katherine Jensen, para comemorar o aniversário de casamento deles. Mas as horas foram passando e ela não apareceu. Os pais da Jessica ficaram preocupados e entraram em contato com o teatro, colegas e amigos, mas ninguém sabia onde ela estava. Os últimos que a viram foi o pessoal do teatro, e todos disseram que ela tinha dito que iria para casa. Os pais dela ligaram para ela, foram até o apartamento dela, mas ela não estava lá. No dia seguinte, os policiais foram com os pais da Jessica na casa dela para encontrar alguma coisa que pudesse indicar onde ela estava e, para surpresa de todo mundo, a casa estava completamente revirada, como se alguém estivesse tentando encontrar alguma coisa. E lembrando que essa foi a segunda vez que os pais dela foram na casa dela depois do desaparecimento. A primeira vez foi na noite anterior, quando ela desapareceu. Eles foram até a casa dela para tentar localizar ela. E a casa estava normal, estava tudo certo, tudo organizado. E nessa segunda vez, tudo revirado. E eles perceberam que alguns bens dela tinham sumido, como joias e o cartão de crédito. E isso fez com que a polícia considerasse que ela realmente estava em perigo. Durante a tarde, encontraram um dos pares de sapato da Jessica jogado em uma estrada. Então, a polícia considerou que talvez eles tivessem saído de Los Angeles e emitiram um alerta para as outras cidades. Mais tarde, a polícia recebeu uma ligação anônima de uma pessoa dizendo que viu uma van entrando num mato
e tinha uma movimentação estranha de 2 homens dentro dessa van. Ela achou muito estranho, então ela resolveu ligar para a polícia. Quando os policiais chegaram nesse local, eles encontraram a van, mas os homens não estavam mais lá. Só que eles encontraram a Jessica amarrada. Ela estava viva, estava bem, mas foi encaminhada para o hospital porque ela tinha marcas muito fortes no pescoço. Ela foi torturada por horas, enquanto um dos homens dirigia, o outro ficava estrangulando ela e eles ficavam revezando também. A Jessica disse que não conseguiria identificar os dois porque, quando ela foi capturada, eles estavam com máscara e ela ficou o tempo todo vendada. Mas a polícia conseguiu encontrar documentos de identificação dos dois dentro da van. O nome de um deles é David Duncan, na época com 32 anos, e o outro foi identificado como Danner Ramsey, de 29 anos. Nos dias seguintes, os policiais fizeram uma varredura no local em que encontraram a van e acharam vários corpos de mulheres que estavam desaparecidas há anos, inclusive o corpo de Angela Rosellini. A polícia acredita que os 2 homens que sequestraram a Jessica também são responsáveis pelos assassinatos de todas aquelas mulheres encontradas no matagal. Acreditam que depois de horas de tortura, eles levaram a Jessica para esse local para matá-la e enterrar o corpo perto das outras vítimas, mas por algum motivo eles abandonaram a van antes de poderem matá-la. Jessica não conseguiu colaborar com informações que pudessem ajudar a polícia a capturar os 2 sequestradores e assassinos, mas na verdade ela sabia muito mais do que havia dito. Na noite em que ela desapareceu, ela tinha acabado de sair do teatro e foi a pé para casa. No meio do caminho, ela encontrou o diretor de cinema Ryan Cusack, que dirigiu filmes como O Anjo Malvado e Beleza Americana. Ele ofereceu carona para ela e na casa da Jessica os dois discutiram sobre a possibilidade dele colocá-la como protagonista de um filme que ele iria produzir e dirigir. O nome do filme seria Área 51 e iria ser uma grande produção, ou seja, a oportunidade perfeita para Jessica entrar no cinema. O problema é que para isso ela teria que iniciar um caso com Ryan e ela não quis se submeter a isso. Se ela conseguisse fazer sucesso em Hollywood e a imprensa descobrisse o caso dos dois, a imagem dela poderia ser manchada e atrelada ao Ryan. E como a Jessica não aceitou a proposta dele, Ryan Cusack ameaçou a queimar a imagem dela em todas as produtoras cinematográficas e acabar com as chances dela de ter uma carreira no cinema. Eles iniciaram uma briga intensa, então Jessica partiu para cima dele com uma faca. Ela deu 3 facadas nele, mas o primeiro golpe que o atingiu no coração já foi fatal e ele morreu quase que imediatamente. Depois de perceber que tinha matado ele, a Jessica saiu, nervosa, ela não sabia o que fazer, então ela saiu de casa, foi andar na rua para pensar o que poderia fazer para não acabar com a vida dela, devido a esse assassinato. E ela estava tão distraída que ela não percebeu quando uma van parou do lado dela. Um homem desceu da van, puxou ela para dentro e foi tudo tão rápido que quando ela percebeu, ela já estava completamente imobilizada pelo cara e amarrada dentro da van. Antes de finalizar essa fanfic, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e não esqueçam de sugerir novas histórias para eu escrever, transformar em uma fanfic e apresentar aqui para vocês. Pode ser qualquer coisa absurda que vocês pensem, que vocês achem que pode ficar legal numa história. Sei lá, a Abby é uma espiã russa que foi enviada aqui para o Brasil pela rainha Elizabeth para investigar uma seita satânica que era coordenada pelo Roberto Carlos e Silvio Santos. Qualquer coisa mesmo que vocês achem que pode ficar legal, tá bom? Continuando, a Jessica ficou amordaçada, mas ao contrário do que ela disse para a polícia, ela pôde ver claramente o rosto deles. Ela não foi vendada e em nenhum momento os sequestradores usaram máscaras. Os 2 homens revezavam as sessões de estrangulamento que aconteciam enquanto a van estava em movimento. Enquanto um dirigia, o outro a torturava e também mostrava vídeos de várias outras mulheres que eles já haviam torturado e matado. Eram vídeos horríveis, em alguns casos dava até para ouvir os ossos de algumas vítimas quebrando. E Jessica já tinha perdido a noção do tempo, porque ela desmaiava o tempo todo. A cada sessão de estrangulamento, ela perdia consciência. Em um dos momentos em que ela acordou, ela viu que a van estava estacionada em frente à casa dela. Ela tentou fazer barulho para chamar a atenção de alguém e conseguir ajuda, mas a rua estava completamente deserta.
Dentro da van havia martelos, serras, facas e vários outros instrumentos manchados de sangue seco, provavelmente de outras vítimas. Ela não conseguiu se soltar, mas conseguiu esconder uma faca. Quando os dois sequestradores voltaram, ela fingiu que estava desmaiada e ouviu os dois comentando sobre o corpo que encontraram dentro da casa dela. Os dois invadiram a casa dela para roubar e acabaram encontrando o corpo do diretor Ryan Cusack, e isso fez ela ficar completamente desesperada, ainda mais do que ela estava, ao pensar que ela poderia ser assassinada por eles, e depois que a família dela fosse atrás dela para descobrir o que tinha acontecido, acabasse encontrando um corpo na casa dela e descobrindo que ela também era uma assassina. Então ela não poderia mais apenas tentar fugir e denunciar os dois, porque eles eram testemunhas do que ela tinha feito. Era aproximadamente umas 2 da tarde quando a Jessica conseguiu se soltar, e ela aproveitou um momento de distração dos dois sequestradores e assassinos e também um descuido que eles tiveram com a arma. Ela pegou essa arma e ela foi muito certeira, foi uma bala na cabeça de cada um deles. Depois ela limpou o sangue da van e levou os dois para uma região bem distante e jogou numa floresta que ela sabia que ali seria muito difícil alguém encontrar o corpo dos dois. Só que ela ainda tinha que se livrar do corpo do Ryan Cusack. Então ela aproveitou a van dos assassinos, voltou para casa dela, pegou o corpo do Ryan e levou para outro lugar para descartar o corpo, que ela sabia que era um lugar assim que dificilmente alguém poderia encontrar. Ela pensou em simplesmente ir para a polícia, falar que tinha sido sequestrada ou fingir que nada tinha acontecido, mas ela se lembrou das várias vítimas que os caras já tinham feito e ela sabia que se ela voltasse para aquele lugar que os dois assassinos iriam matar ela, se a polícia encontrasse ela lá amarrada, os policiais iam ter que fazer uma investigação ali naquele lugar e provavelmente eles iam encontrar outros corpos ali de várias outras vítimas deles. E foi isso que ela fez. Ela foi para esse matagal onde eles iam se livrar do corpo dela, se vendou, se amarrou. Antes disso, né, ela ligou para a polícia, ela que fez a ligação anônima chamando a polícia. E depois disso, só ficou esperando eles ali e tudo que ela planejou deu certo. Quando a polícia encontrou ela, eles fizeram, né, a investigação ali naquele lugar e realmente encontraram vários corpos. Inclusive, encontraram o corpo da Angela Rossellini, que eu mencionei ela aqui no início desse vídeo, e vários casos que estavam até então sem solução, eles conseguiram fechar e dar um encerramento para essas vítimas. Então a Jessica conseguiu fazer com que um acontecimento ruim da vida dela fosse útil para que a polícia conseguisse solucionar vários casos que ainda estavam em aberto. Depois foi aberta uma nova investigação para resolver o caso do desaparecimento do Ryan Cusack, mas a Jessica não foi ligada a esse crime e a polícia jamais descobriu se ele fugiu da família ou se estava morto, assim como não conseguiram descobrir o que tinha acontecido com os dois serial killers. Jessica ainda vive com esse segredo, mas não precisou do Ryan Cusack para conseguir uma carreira no cinema, já que nos anos 2000 ela fez vários filmes que a projetaram internacionalmente, como foi o caso do filme Quarteto Fantástico. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que isso aqui é uma fanfic, é uma história inventada, não é real. A Jessica não matou ninguém, pelo menos não que eu saiba. Ela, na verdade, foi sequestrada sim lá nos anos 90, mas essa história aqui, que eu contei nesse vídeo, não é real. Eu mesmo não acredito em uma palavra do que eu disse. Então, se vocês vieram até aqui procurando pela verdade, vieram ao lugar errado.